Eu nunca desejei tanto que um milagre acontecesse quanto nesse dorama. A nossa família complicada chegou ao interior e, além de estarem sem um tostão no bolso, só podendo contar com a ajuda do genro dedicado, a doença da Hein vem a público para destroçar o coração de todos. Se isso já não bastasse, os vilões não sossegam o facho e a disputa por um fundo secreto bilionário também termina em tragédia. Se você ainda não derramou algumas lágrimas com essa história, já separa os lencinhos, porque é hoje que você vai abrir a sua torneirinha emocional nesse vídeo abreviando Queen of Tears, Rainha das Lágrimas. São tempos difíceis para os Hong. Um dia milionários e no outro traídos, sem teto e falidos. Se antes eram fotografados em momentos de glória, agora as fotos são para eles virarem chacota. Mas enquanto o Hyunwoo e a sua van estiverem no jogo, a pátria será salva mais uma vez. Isso não muda o fato de que eles foram tremendamente ingênuos. E por isso, os seus imóveis foram confiscados e as suas contas bancárias bloqueadas. Como resultado, bem-vindos ao interior. Vão ter que ir para casa daquele que mais se recusaram a ouvir. Vai, faz a fila e vem um de cada vez. A mamãe Hong e a sua soberba já são recepcionadas com o pé esquerdo, de um jeitinho bem marrom e fedido. Seja com esterco ou sem esterco, vai ser nesse lugar que a nojentinha vai aprender a virar gente. Mesmo que seja nos braços da sua consogra. E elas vão render, viu? Imagina só, duas mães completamente opostas que desde o casamento dos filhos não têm uma boa relação e que trocaram farpas nos últimos 3 anos inteiros. De um lado, temos uma mãe coruja, que protege o filho a todo custo e que sempre apoiou a felicidade do casal, e do outro temos a mãe desnaturada, que surta quando o filhinho rala a mão, mas fecha os olhos quando se trata da filha carente de cuidados. Então, é bom se acostumar com a comadre, porque vocês têm tudo para ser uma grande família, muito unida e também muito ouriçada, que só não brigam por qualquer razão, porque a Hein dá um jeito nesses pirracentos. Onde já se viu, nessa altura do campeonato, ficar com a frescura de beber água lacrada e não qualquer uma, tem que ser dos Alpes ou da Alemanha. Ah, pois faça-me o favor, né? Sabendo a família que tem, a Hein se sente desconfortável em aceitar ajuda, mas o pedido do Hyunwoo a convence. Se é pra ser infeliz, que sejam infelizes juntos, pelo menos até a poeira baixar. Mas para isso acontecer, tem uma condição. Eles devem se comportar como os recém-separados que são. Ai, ai, eu não sei quem eles querem enganar, tá? Porque que eu saiba, um ex-casal não passa a noite digitando e apagando mensagens preocupadas, muito menos se atrapalhando por causa de um MP3 rosa. A Hein percebe que é a dona do tocador, mas o que era para ser um momento fofo de almas gêmeas descobrindo que são destinadas a se amarem, vira mais um mal-entendido que quase me mata de agonia. Porque o apavorado Hyunwoo prefere não cutucar a onça com vara curta e finge não se lembrar se a dona do MP3 era bonita. Mentiroso! Ele revela pro amigo que se lembra vividamente. Afinal, aquela garota frágil foi o seu primeiro amor à primeira vista. Por isso, imediatamente ele a reconheceria caso a visse de novo. Meia-noite eu te conto um segredo, tá, meu amigo? Ainda não temos o momento de epifania, mas eu me contento em observar o jeitinho que ele cuida dela pela manhã com esse olhar apaixonado capaz de me fazer colapsar de amor. Enquanto os dois têm um ao outro para passar por essa crise, o resto da família percebe que estão completamente sozinhos. Todos os amigos e pessoas influentes viraram as costas sem dó. O papai Hong, pelo menos, consegue desabafar com os agricultores e afogar as mágoas na bebida, mas as coisas pro Suchor e pra mãe desnaturada estão terríveis. Eles não sabem, mas basicamente estão numa competição sobre quem sofre mais depois de terem sido arrancados à força de suas bolhas. E aí, quem é que ganha? Aquele que nunca viu um banheiro sem banheira e que tá a ponto de desmaiar por ter que usar a toalha ancestral de outra pessoa, ou aquela que odeia substituir os saltos cagados por sandálias de couro, que reclama da falta de camas espanholas e que nem pode ir ao salão sem sofrer com fofocas maldosas. Eu acho que o bobinho ganha nessa disputa, porque ele tem outro fator agravante: a esposa ter feito parte dessa sujeira. Agora ele sabe que ela mentiu sobre muitas coisas, tipo ser 5 anos mais velha, o que o Suchor considerava uma aberração no passado, e ela também mentiu sobre ele ser o pai biológico do bebê. Mesmo lendo a carta onde
ela o despreza por ter sido um riquinho manipulável desde criança, não são as traições que o deixam arrasado, mas sim o fato da esposa ter fugido sem o levar junto. Ô, gente, cadê o amor próprio desse menino? Pelo menos a Hein tá ali pra o consolar. É o consolo de uma família super unida? Não, não é. Mas é o conforto no estilo Hein de ser, ué, que não é molenguinha, mas que deixa claro que não é culpa do irmão ter confiado no verme do Yoon. Enquanto o povo tenta se adaptar, o Hyunwoo volta ao trabalho e enfrenta a cara antipática do novo presidente interino para pedir para não ser demitido ainda. Sabe como é, né, colega? Eu não ganhei pensão alimentícia da minha ex, então eu preciso de um tempinho para achar outro emprego e me sustentar. Claro, isso é uma bela de uma fachada, porque enquanto finge distribuir o seu currículo, o Hyunwoo coleta informações nos cantinhos para provar que o Yoon aplicou um golpe para chegar na posição que está. E o nosso maridivo não tá sozinho nessa. A fiel secretária da Hein tá colaborando dos dois lados, ajudando tanto ele quanto a chefe, atualizando sobre o que tá rolando no Queens. Por falar na Hein, depois de ter uma conversa bem humorada com o pitico da família Baek, uma alucinação bate forte. Dessa vez ela desmaia e quando acorda, rodeada por todos exigindo uma explicação, ela joga a culpa na anemia. Mesmo com indícios claros de que a filha não tá bem, a mãe não se preocupa, é inacreditável. E a tia tá igual eu, quase arrancando os cabelos pra não contar a verdade, insistindo que a Hein deve ser tratada com gentileza, mas é a mesma coisa que falar com uma parede. Já o Hyunwoo tem a preocupação de 200 dorameiros juntos, e depois de eu ter ficado em abstinência desses dois durante todo o episódio, sabe o que eu recebo? Mais palavras torturantes da Hein, dizendo que vai reerguer a família pra deixar o Hyunwoo livre como deveria ser. Apesar de estar magoado, o Hyunwoo tá mais preocupado com a saúde dela, por isso a acompanha na próxima consulta. Pena que um ser desagradável faz o mesmo. O Yoon dessa vez, gente, passou de todos os limites. Ele invadiu a privacidade da Hein, roubou os documentos dela, imprimiu o histórico médico no hospital e quando o doutor se recusa a passar informações pra ele que não é da família, o maluco termina de surtar e põe na cabeça que vai se tornar responsável pela Hein. Este cara obsessivo tá perdendo a noção porque a relação com a mãe tá mais conturbada que nunca. O Yoon colaborou nos planos, né? Isso todo mundo viu. Mas ele não gostou da parte que a Hein foi expulsa de casa e gosta menos ainda de ouvir as mentiras da mãe. A senhora Víbora insiste que abdicou do amor da maternidade para garantir o futuro do filho, só que ninguém acredita nessa lorota, minha filha. E para mostrar que tá revoltadinho e que pode mudar a vantagem se quiser, o Yoon simplesmente sequestra o vovô Hong do cárcere privado hospitalar que a maluca o prendeu. E de quebra, ele aparece que nem uma assombração onde a Hein está. Não vai ficar comigo por bem? Então vai ser na base da ameaça. Esse peste tem a audácia de dar 2 dias para ela voltar para a empresa e voltar para casa junto dele. Senão, ele vai contar sobre a doença para a família dela, sabendo que esse é o ponto fraco da nossa rainha. Enquanto isso, o Hyunwoo tá sendo forçado a fazer um cosplay de Velozes e Furiosos porque um corretor imobiliário ligado à fraude do resort fracassado tá o seguindo. E nossa senhora, toda essa questão burocrática tá fritando meu cérebro. Então, a gente só precisa saber que esse homem é um capanga do Yoon e podemos pular pra parte que o Hyunwoo fica ainda mais gato sendo bom de boxe, mesmo em desvantagem numérica. Além de levar na cara, o golpista também leva uma ameaça legal no bolso pra aprender a não mexer com quem tá quieto. Quando chega em casa machucado, a Hein e a sua preocupação bruta entram em ação, praticamente arrebentando a blusa dele pra conferir os hematomas. Ele tá muito mais afetado por estar sendo despido por ela, mas depois de dar até uma de dentista, chorar por vê-lo ferido e fazer curativos pro lindo rostinho não ficar com cicatrizes, a Hein me vem com a mesma ladainha de se tratarem como divorciados, cada um cuidar dos seus próprios problemas. Para, por favor. Se eu ficar com mais um fio de cabelo branco por causa desse papo estressante, eu vou mandar a conta da tinta pra vocês. No dia seguinte, a Hein continua com seu estado onipresente de ser, tanto para impedir que o seu irmão dê com a língua nos dentes sobre a visita pavorosa do Yoon, tanto para agir exatamente como divorciados não deveriam agir. Agora eu tenho certeza absoluta que Vincenzo Cassano desperdiçou seu precioso tempo com os papéis do divórcio, porque esses dois aqui, ó, estão parecendo mais casados do que quando eram casados. Ainda mais quando arrumam desculpinhas esfarrapadas para ficarem mais 5 minutinhos juntos e tomarem sorvetinho. Mas o prêmio de melhor ex-marido vem quando o Hyunwoo confessa que se casaria com a Hein repetidamente
enlouquecidamente pelo infinito e além, mesmo sabendo como o casamento acabou. A única coisa que ele se arrepende é de não ter a tratado com mais cuidado e atenção. Por isso faria diferente se tivesse outra chance. Se de um lado temos esse Hyunwoo, que é exaltado por suas qualidades de ótimo advogado, boxeador e marido modelo, o Soo-chor. Parei, maldade minha. Ele tá sofrendo no fundo do poço, coitado. Mas ainda tem um pontinho de luz na superfície. Calma, meu amor. Graças ao pitico fofonildo, o Soo-chor tem um momento eureka ao lembrar que ele e a esposa eram um casal normal, sabe? Que jogavam videogame online juntos. E já que a Dae não atende ligação e nem responde e-mail, é pelo chat do joguinho que ele consegue se comunicar com ela. Diferente do que esperava, ela não recebe uma mensagem de ódio, mas sim um lembrete de um pai preocupado com todas as vacinas que o filho precisa tomar e as músicas que a mãe deve cantar pro bebê não sentir dor. E lá estava eu chorando por causa do Baby Shark, desse patetinho, depois de ter zoado tanto ele. Olha, tô pagando a minha língua. E pensando bem, gente, ele foi o menos otário da história, porque essa posição fica pra Grace, que depois de ter ajudado as cobras, acabou sendo engolida inteirinha. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Você tá querendo assumir o lugar da Hein no Queens? Vá sonhando, desquerida. O que te resta é ser descartada pro lixo estadunidense que nem os outros capangas. Mas depois de passar anos fazendo massagem nos Hong, ela não cairia tão facilmente. A Grace é o tipo de pessoa que tá sempre pronta pra mudar pro lado onde tem mais a ganhar. Então, basta o Hyunwoo ameaçar denunciá-la por sonegação de impostos e a tia Oncinha meter um tapaço na cabeça oca pra Grace colaborar com os Hong e localizar pra onde o vovô presidente foi transferido. E foi só sair de perto da energia pesada da vilã que o despertar do coma acontece rapidinho. Quem também já passou da hora de acordar pra vida é a mamãe Hong. Você tava achando mesmo que a estadia seria só sombra e água fresca? Bora vestir sua calça florida, mulher! Eu sei que você nunca levantou um dedo, mas ó, se quiser pagar o seu cafezinho, vai ter que colher muita pera no pomar. Pra quem tava fazendo a fina, controlando a quantidade de carboidrato da dieta, depois de um dia de trabalho, ela é a primeira a bater um pratão daqueles. Quem diria que alguém que não deitava no chão estaria dormindo que nem um anjinho? Pois é, né? Era uma boa atividade que te faltava. E de quebra, você vai descobrir que o chão é bom pra coluna. Você vai ver, boba. O que não é bom pra coluna, nem pro nosso coração, é a tristeza de ver a mãe do Hyunwoo descobrindo o tumor cerebral da Hein sem querer por causa de uma ligação dela com o médico. Ver a mãe e o filho chorando daquele jeito me destrói, mas pelo menos agora existe uma outra boa pessoa para cuidar da Hein enquanto ele estiver longe. E ela vai fazer isso, pode ter toda a certeza, mesmo que seja difícil engolir o choro. E já que o nosso coração tá capengando, vamos abalar também a sanidade. Graças à fiel secretária, a Hein fica sabendo sobre todas as humilhações que o ex-marido tá passando na empresa. E o Yoon não tem vergonha nenhuma de assumir que vai inventar acusações até o Hyunwoo sair preso. Mesmo que o nosso maridivo não se importe, a Hein odeia vê-lo se submetendo a tudo isso e não consegue simplesmente deixá-lo sofrer sozinho. Então, ela decide que vai cuidar dos seus problemas sozinha. E sabe como? Aceitando a oferta de voltar pro Queens e participar da coletiva de imprensa da posse do Yoon e do anúncio de casamento deles. Casamento, o que é isso? Por um momento, eu caí, tá? Não vou negar, eu fiquei igualzinho ao Hyunwoo, achando que a Hein tinha virado as costas pra tudo e pra todos. Mas daí, ela prova que é mesmo a rainha do mundo, porque ela tem uma coisinha a dizer fora do roteiro, expondo a ameaça que o novo presidente fez de colocar o ex-diretor jurídico, mais conhecido como seu marido Hyunwoo, atrás das grades injustamente. É isso mesmo, ela chamou de marido. Divórcio? Que isso? Eu nunca ouvi falar, nem tem no dicionário deles. Pra terminar de estourar a boca do balão, a Hein também retira toda a vantagem que o Yoon tinha sobre ela, revelando pro país inteiro o seu diagnóstico terminal. Enquanto o Yoon fica boquiaberto, o Hyunwoo chora de orgulho e de tristeza pela esposa precisar expor toda a sua fraqueza só pra defendê-lo. Mas a Hein não tem um pingo de arrependimento. Ela vai fazer de tudo por aquele homem que um dia a protegeu de superiores enjoados, prometeu mostrar a sua fofura encantadora somente pra ela e que dias atrás usou essa mesma fofura pra confessar o seu amor por detrás da porta sem saber que ela tava ouvindo e se emocionando junto comigo. Então, essa decisão pública
pública foi o seu jeito de dizer: eu também amo você. Enquanto todos os holofotes estão direcionados a ela, só uma pessoa está no holofote dela. Hyunwoo e Hae-in só interrompem os olhares, transbordando emoções quando ela desmaia na frente de todos e é levada às pressas ao hospital para o desespero coletivo, principalmente daqueles que não tinham ideia da revelação bombástica explodindo em seus corações arrependidos. Os Hong estão devastados e, apesar de inacreditavelmente a mãe tentar repassar a responsabilidade, uma hora ela cai na real e assume a culpa de não saberem da situação da filha por terem a negligenciado por tanto tempo. E a partir daqui é choro sem parar, tanto o meu quanto deles, que descobrem a verdade sobre o raro tumor maligno causando um inchaço agudo e grave no cérebro da Hae-in. Quem passa a noite inteirinha segurando a mão dela é o Hyunwoo, mas assim que amanhece é o Soo-chol quem aparece choroso, se culpando pela irmã estar doente por não ter um talismã xamânico como o dele. Oh, meu Deus! A Hae-in não podia deixar o seu irmão acreditar na farsa daquele papel mal pintado. Então, enquanto o bobinho é consolado pelo cunhado, ela acorda já pedindo desculpas pela forma que o tratou. Mas quando ela faz a mesma coisa com o Hyunwoo, daí pegaram no meu ponto fraco. Vocês já experimentaram chorar 1h da madrugada? Gente, é muito trabalhoso, mas lá estava eu pausando o drama várias vezes, simplesmente porque as minhas lágrimas não estavam me deixando enxergar a tela, já que a Hae-in decide dizer tudo o que estava com medo de não ter a chance de contar. Que nunca odiou o marido, agradecer por ele sempre ter ficado ao seu lado, mesmo quando ela era tão fria, por ter o deixado sozinho com a família complicada e, principalmente, ela não podia morrer antes de dizer que o ama desde o momento que o viu a primeira vez até agora. Daqui a pouco, quem vai desfalecer é o próprio Hyunwoo, né? Porque o coração não vai aguentar. Mas apesar das declarações serem lindas, ele não quer pensar que ela tá fazendo isso tudo pra ir embora desse mundo em paz. Por isso, ele a ameaça. É melhor você ficar bem viva, tá? Senão eu vou desistir de mim mesmo. Ele não vai deixá-la morrer. Como? Eu não faço ideia. Não sabia que no currículo dele tava incluso curador de câncer, mas eu profetizo. Só isso que eu posso dizer. Ver a Hae-in acordada deixa as duas famílias extremamente felizes, mas a mãe dela não tá junto com o pessoal, porque a covardia fala mais alto. Por essa mulher ter sido a que mais diminuiu os sentimentos e as dores da Hae-in, por ter a rejeitado e focado só no caçula, eu achei que seria difícil me compadecer. Mas adivinha só quem é que desidratou de chorar por causa dessas duas. Agora a mãe entende que a Hae-in não precisa dos médicos mais renomados, porque eles já foram procurados. O que a filha precisa é de apoio, de carinho, e não de ser o saco de pancada para aliviar as suas frustrações. E ver as duas colocando tudo em pratos limpos, se desculpando por terem sido uma péssima mãe e uma filha complicada, dizendo que não podem viver sem a outra, nossa, me quebrou de um jeito que chegou a ser assustador o tanto que eu chorei. Aquele choro que dá vontade de soluçar, sabe? De eu ter que ficar pausando para não me sufocar nas minhas próprias lágrimas, é sério. Depois disso tudo, eu só tive uma certeza. Eu vou ter que encomendar um coração novo, porque o meu foi aniquilado. Depois de passar 30 minutos chorando sem parar e ter ficado num estado deplorável, que nem uma aberração inchada, voltamos à programação normal, onde esse casal me faz morrer de amores. A Hae-in se atualiza sobre as notícias e acha uma barbaridade as pessoas estarem comentando que ela revelou a verdade só pra salvar o ex-marido por quem está apaixonada. Pois é, né, amiga? Que absurdo elas estarem cobertas de razão. Pra não passar vergonha sozinha, ela mostra em público que o ex em questão também é um meiguinho especialista em olhares apaixonados. Só que tem uma pessoa que passa do ponto ciumento e não sou eu. O Yoon visita a Hae-in no hospital agindo como um ex-namorado obsessivo, mas dessa vez ela tá ligada no modus operandi do canalha. Ele empurra as pessoas pro buraco só pra depois resgatá-las e parecer o bonzinho. É por isso que essa visita dele só resulta em 2 pancadas na fuça. Uma no sentido figurado, quando a Hae-in avisa que ele nunca vai ser uma opção pra ela, e a outra no sentido literal, porque o Hyunwoo tá de saco cheio desse sem noção e mostra ao rostinho assustado do Yoon a força de um campeão de boxe que nunca vai sair de perto da esposa. E agora passamos pra parte mais bagunçada dessa história e que eu menos gosto, a disputa de poder. Mas já que tem que falar, vamos falar. A namorada maléfica e a tia oncinha encontram o vovô Hong no novo hospital e depois da querida maluquete precisar se humilhar e implorar pra ver o pai, as duas descobrem juntas que o presidente acordou. Daí bate um leve pavor
terror temporário na víbora, né? Achando que ela vai ser desmascarada pelo envenenamento. Mas a sorte, de novo, está do lado errado. Em pouquíssimos segundos, nos deparamos com o odiado enredo da perda de memória. Por causa de uma hemorragia cerebral, o vovô tá num quadro instável de desordem mental e não reconhece ninguém. Assim, a crápula continua a dona de todos os bens e mantém a farsa da cuidadora boazinha que leva o presidente de volta para casa e dá papinha na boca dele enquanto é filmada por todos os cantos. Como é que pode, gente? Deixa ela, quanto mais alto ela chegar, maior vai ser a queda. Por outro lado, a relação com o filho tá cada vez pior. O desprezo do Yoon só aumenta, mas eles ainda precisam trabalhar juntos. Por causa da coletiva onde a Hae-in divulgou a doença e as ameaças, as ações do Queens estão despencando e a opinião pública está contra o Yoon. A única solução para manter as ervas daninhas no trono é encontrar um fundo secreto que o vovô escondeu. Uma mixaria básica de 900 bilhões. 900 bilhões. Mas ninguém faz ideia de onde essa fortuna tá. E isso enfurece a coisa ruim. O Yoon também não tá diferente. Depois do soco que levou, ele tá com a raiva elevada à 13ª potência e põe em prática as suas ameaças, acusando o Hyun-woo de diversas ilegalidades na empresa. Mas é uma pena que ele é tão despreparado, diferente do Hyun-woo, que levou seus amigos advogados para contestarem cada vírgula das queixas inventadas e facilmente provarem que os crimes são forjados. Daí, já que não conseguiu se livrar do Hyun-woo com seus jeitos ilegais mais fracos, o patife parte para a apelação, mandando o seu capacho eliminar o Hyun-woo, né? Você sabe o que eu tô falando, eliminar desse plano físico mesmo. Enquanto isso não acontece e que os deuses dorameiros nunca permitam esse disparate, o Hyun-woo e os Hong também começam a busca pelo fundo secreto num esquema de colaboração perfeito, onde até pessoas que a gente nem imaginava estão envolvidas, tipo o moço que vende suco natural. Ele entrega para a secretária os documentos picotados do vovô que iam pro lixo, para daí ela repassar pro casal, que ao invés de fazerem um ritual de secagem de cabelo com calma ou dormirem juntos de conchinha, passam a noite inteira colando os pedacinhos para descobrir o máximo de informação. E eles não estão unidos só nesse âmbito comercial, mas emocional também, né? Já tava na hora. As duas famílias viram um pilar de apoio mútuo, com a Hae-in no centro, recebendo o cuidado que merece de todos os lados. Até o aumento de cada microlitro de glóbulos brancos vira motivo de comemoração. E tudo é graças às dietas saudáveis planejadas pelas duas mamães. Ai, gente, é incrível como o interior tem esse poder de aproximar as pessoas e de mexer com os nossos interiores. Até a tia Maluquete se beneficia com essa mudança de ares. Afinal, nem só de tristeza e preocupação pelo pai ela sobrevive. Suas crises de choro são intercaladas com conversas com senhorinhas, atualizações sobre o pai com um amigo detetive e também sobra um tempinho para achar um interiorano amigável e compreensível para chamar de seu. Depois de muitos divórcios conturbados, receber uma sacola de amoras do senhor Regata parece um grande ato de amor. Mas grande mesmo é o bilionário fundo secreto e para resolver essa história, de novo o Hyun-woo recruta a Grace. Por enquanto, até segunda ordem, ela tá jogando no sentido anti-horário com os Hong. Então os leva para um armazém que pode ter pistas. Como é que pode eu ter chorado que nem uma condenada no início, pra agora tá rindo do disfarce capenga deles e do Suchor fingindo ser chinês, repetindo a única frase que ele conhece no idioma. Sem coentro no meu prato, por favor, pra não estragar o plano, gente. Isso aqui é humor de primeira qualidade. O meu cérebro de humanas não me permitiu entender todos os detalhes econômicos e os dados aí que eles rastrearam. Eu só sei que tudo indica que a fortuna tá na mansão dos Hong em um lugar secreto. O expediente de investigações chega ao fim e a Hae-in espera do lado de fora o Hyun-woo trazer o carro. Mas não é muito estranho que ele volte em menos de 1 minuto? Mais estranho ainda quando absolutamente tudo, desde a expressão nos olhos dele até a linguagem corporal serem diferentes. Dessa vez a roteirista não conseguiu me enganar. Dava pra perceber de cara que tinha alguma coisa errada, algo perturbador quando a Hae-in entra naquele carro e logo em seguida acontece uma perseguição, onde esse tal Hyun-woo, muito frio, faz manobras arriscadíssimas sem se preocupar com a segurança dela. E tudo faz sentido quando o carro do teto vermelho que conhecemos muito bem os encurrala. E o motorista que sai lá de dentro também é o Hyun-woo, só que esse aí que é o verdadeiro. Infelizmente, a Hae-in teve outra alucinação, dessa vez muito mais grave, porque confundiu o Yoon com
um marido. E ele foi o mais canalha de todos, né? Porque mesmo vendo uma pessoa incapaz de diferenciar realidade de delírio, ele seguiu com essa atitude iludida, motivado pelos olhos amorosos dela, que nem eram pra ele. O que você achava que ela ia fazer quando despertasse? Caísse nos seus braços? Não, meu filho, pelo contrário, agora ela tá te olhando com o maior desdém. E felizmente, esse maluco não tem a ideia de acelerar e atropelar o Hyunwoo, né? Mas a oportunidade estava ali. Mas é porque o Yoon tem outros planos. Trancar a Hae-in no carro e convencê-la que é melhor mentir sobre estar saindo com ele por livre e espontânea vontade, em vez de admitir que confundiu os dois homens. E não é que ela faz exatamente isso, dizendo que vai visitar o avô. Mesmo que seja um plano na manga, eu não consigo aceitar que essa é uma boa ideia. A diva abandonou os neurônios em casa ou o quê? Onde já se viu uma pessoa que acabou de se desligar da realidade ter a coragem de ir com esse cara zero confiável? Sabe-se lá o que ele pode aprontar. Além do que, ver esse Zé Ruela exibindo um sorrisinho satisfeito me dá vontade de esfregar a cara dele no asfalto molhado. Mas quem vai parar no asfalto é o Hyunwoo, depois de levar uma paulada na cabeça do mais absoluto nada. Foi ele, o capacho corretor de imóveis, que planeja matar o Hyunwoo afogado sem chance de sobrevivência, porque ele amarrou o nosso coitado todinho. Mandar matar alguém e depois escolher vinho, flores e menu especial para um jantar romântico forçado com a esposa da vítima aflora um questionamento no fundo do meu âmago que não tem resposta. Meu filho, em que mundo você vive? O que tem na sua cabeça? Eu não sei se é audácia demais, se tá faltando mulher no mundo, ou se é culpa do desespero por migalhas de atenção da Hae-in. Mas o Yoon não desiste e revela a conexão deles no orfanato. E ele vai além, dizendo que também a salvou na infância daquele afogamento. As revelações não fazem nem cócegas na nossa diva. Só faltou ela dizer: tá, mas e daí? O que você quer que eu faça? Me apaixone perdidamente por você? E ainda bem que ela permaneceu intacta, porque podemos incluir mais uma característica na lista de defeitos desse cara: mitomaníaco. Essa história de ter a salvado no acidente de barco é mentira. Quem a salvou foi um menino prodígio que fazia parte do clube de natação dos fuzileiros navais. Garotinho esse que foi o melhor da classe, virou um advogado de ponta e um ótimo boxeador. Sim, o pequeno Hyunwoo a salvou do afogamento. Então, a conexão deles vem muito antes do que a gente pensava. Nada pode perfurar a armadura da Hae-in, porque ela só tá ali por um motivo: ver o seu avô. Apesar de ficar triste, ela entrega uma caneta gravadora para caso ele queira contar alguma coisa que não pode agora. E depois de bater de frente com a víbora, a Hae-in vai embora, mas não encontra o portão principal e se perde no quintal de casa. Por sorte, o Hyunwoo chega pelos fundos para buscá-la. Mas será que é ele mesmo? A gente sabe que o coitado foi sequestrado agorinha há pouco, e a Hae-in fica em dúvida porque de novo a sua mente a confunde. Mas quando aquele ser humano se aproxima com olhos cheios de preocupação e com brincadeirinhas vaidosas sobre ser um homem que não apanha, a gente pode respirar aliviado. É o nosso Hyunwoo. Nosso maridinho tá vivíssimo porque soube resolver o problema com o cérebro, provando pro capanga que seria abandonado pelo chefe depois do trabalho sujo. O que é melhor, ser incriminado por fraude imobiliária ou pegar pena por assassinato? Você decide. E ainda bem que esse cara de chulé escolheu a coisa certa, senão eu mesma ia caçar ele no inferno. Já que tá muito tarde pra pegar estrada, os nossos pais vão pro AP da época de estagiário do Hyunwoo, e nem dá tempo de ficar triste por ver que a senha é a data de nascimento do filho deles, porque logo eu tô rindo do desespero dele em arrumar a zona que deixou pra trás. E nem adianta pedir pra não reparar a bagunça, porque ela repara cada detalhe, percebendo que o antigo aluguel quitado adiantadamente funcionou. Ele teve um teto pra ficar depois do divórcio. O Hyunwoo não pode deixar de imaginar como seria levar uma vida de recém-casados nessa casinha reconfortante, sem uma família intrometida e sem quartos extras pra fugirem dos problemas. Talvez ter uma sala grudada na cozinha os ajudaria a ter um casamento mais sincero. Talvez ter tido a oportunidade de cozinhar para a esposa e mostrar as suas qualidades galanteadoras todos os dias os ajudaria a serem mais próximos. E convenhamos, um banquete vira nada perto de uma panelinha de ensopado de tofu. A Hae-in prefere muito mais essa atmosfera e o Hyunwoo até perde o rumo quando ela abre o coração, dizendo que mesmo se morresse e renascesse 100 vezes, ainda se casaria com ele. Ela não se cansa de admirar e amar cada mínimo detalhe dele, e apesar de ainda não terem voltado a dormir na mesma cama, a soneca no sofá tá garantida e é tão boa quanto. Será que tem espaço para mais um aí?
aí? Dá pra eu me enfiar aí no meio? Só que a quantidade de chamego que recebemos é diretamente proporcional à quantidade de sofrimento. Quando param para contemplar o pôr do sol no caminho de volta para a vila, o Ryunu entrega a Hein um anel de retirada do divórcio, mas ela quebra os nossos corações remendados ao recusar o pedido. Ela confessa que o confundiu com o Yun e que, pelos avisos médicos, os sintomas podem escalonar rapidamente para problemas sensoriais e dificuldade de fala. Quando isso acontecer, ela não quer que ele fique do lado dela, já que não pode confiar nem na própria memória mais. Se a gente tá chorando nessa hora, daqui a poucos minutos, esse mesmo anel tá nos fazendo rir, porque a Hein experimenta a aliança em casa, assim como quem não quer nada, justamente quando o Ryunu aparece para pegar a joia e devolver para a loja. Como não dá para levar uma caixinha vazia, ela diz que estava só analisando as tendências de design e, apesar da vergonha, isso garante que o presente permaneça ali por mais um tempinho. Já na mansão dos Hong, a mãe alucinada não tolera ver o filho sofrendo por causa da milionésima rejeição. E como forma de conforto, ou eu acho que pelo menos essa foi a intenção, ela diz que pode resolver as coisas por ele. Afinal, não foi coincidência que as pessoas que o maltrataram durante a vida, sejam os pais adotivos ou até o diretor do orfanato, tenham falecido tragicamente em circunstâncias misteriosas. Foi tudo obra dela, obra do cão. É o seu jeitinho de mostrar que o ama e de provar que não é uma mãe negligente. Ela não vai ficar parada se alguém atrapalhar o caminho do filho em direção ao topo do mundo, mesmo que seja a Hein. Até o Yun fica assustado por perceber que ela é a verdadeira psicopata vilã, enquanto ele só precisa de umas boas sessões de terapia e uns anos na cadeia. Depois disso, gente, eu não duvido nada que essa doida teve algo a ver com um acidente de barco que afogou a Hein e matou o primeiro herdeiro. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Dae tá há dias preocupada com o Suchor. Até ligou pro Yun pra inutilmente pedir que entregassem um remédio de ansiedade pro marido abandonado. Mas no momento, ela deve se preocupar com si mesma, já que um feio aparece na sua porta e é o pai biológico do bebê, um abusivo agressivo. Além de temer pela própria vida e a do filho, ela também se desespera porque o entojo tá armando um esquema para fazer o Suchor ser preso. Parecendo até pressentir que vem bomba aí, o Palerminha se junta com a sua dupla correlacionada da outra família, o irmão do Ryunu, para aprender boxe. Ele cansou de ser humilhado e tá disposto a levar uns socões no nariz se puder defender a si mesmo e a sua família. E eu acho que esses treinos vão ser bem necessários no futuro, porque a Dae preferiu não arriscar ser morta, deu um sossega-leão pro repugnante e meteu o pé. Ela volta pra Coreia de mala, cuia e Buda pra perto do marido que nunca deveria ter largado, mas eu tenho a sensação de que aquele asqueroso no outro país não vai deixar barato. Enquanto nada de ruim acontece, o Suchor mata a saudade da sua família sem um pingo de rancor, diferente da mãe dele, que não aceita as desculpas da nora que voltou com o rabinho entre as pernas. Mas o nosso Palerminha de estimação me faz pagar a língua mais um pouco, porque abre a boca pra divar. Podem falar qualquer coisa, até que o cérebro dele é meio atrofiado, mas não fala do filho. Seja biológico ou não, pai é quem cuida e ele não vai deixá-los ir embora de novo. É isso aí, pois vá falando mesmo. Quando estão sozinhos, a Dae age como se tivesse voltado só pra devolver o que roubou, mas obviamente eles se amam demais, por isso acabam chorando nos braços um do outro. E quando falamos de amor ao dinheiro, a Grace é uma forte candidata. A dupla de cobrinhas descobrem o jogo duplo dela e, para evitar ser decepada com uma faquinha de passar manteiga, ela se vende por 2% a mais de lucros e volta pro lado inimigo, compartilhando a descoberta dos Hong. O dinheiro do fundo secreto tá na mansão, num lugar chamado Quarto do Pânico. Só o vovô sabe essa localização, e depois de passarmos o episódio inteiro desconfiando se o estado de demência dele era real ou não, temos a confirmação de que ele foi um baita ator ao vê-lo cuspindo o remédio. Mas eu quase caí dura de medo quando a víbora o flagra em um dos curtos momentos de lucidez. Ela faz pressão psicológica para ele contar tudo, mas o vovô tem outro plano. É um plano trágico e heróico. Ele grava alguma coisa na caneta da Hein e depois ele se joga escada abaixo. Quando a família Hong chega para denunciar a perversa por confinamento, o vovô já não está entre nós. A tia desmorona por não ter conseguido salvar o pai que tanto ama e os outros paralisam pelo choque. Definitivamente, isso foi um sacrifício do avô para proteger a sua família e o seu império, porque agora a interesseira desalmada não tem direito a mais nenhum centavo, porque a procuração é anulada com a morte dele e os bens serão divididos conforme o testamento. O Ryunu e os Hong levam as cinzas do vovô numa última visita pela mansão e dentro do elevador particular do presidente,
presidente, eles encontram o botão que abre a passagem secreta no subsolo. Mas agora me conta, por que essa cara de tão chocados? Será que tem muito ouro lá dentro ou a sala já foi esvaziada pela dupla do mal? Não me diga isso, pois irei colapsar. Chega de pedrada, pelo amor de Deus, a gente precisa de uma vantagenzinha. Essa praga mortal pairando pro nosso lado não tá dando. Chega a ser criminoso não dar um final feliz pra essa gente, principalmente pro nosso casal. Ó, eu tô aceitando tudo. Cura médica, milagre, até poder do amor eu tô aceitando, ó. Qualquer coisa. Contanto que deixem a Hein viva, pode ter todo tipo de furo no roteiro que eu passo pano. Toda hora aqui, eles fazem questão de nos mostrar que a história deles é milagrosa, mesmo que eles não saibam ainda. Então vamos deixar de pessimismo, minha gente. Quem falar que a Hein vai morrer, durma com as janelas e com as portas trancadas, senão eu mesma apareço pra amaldiçoar. Vai dar certo, confia. Se você confia, digita aqui nos comentários. Eu acredito. E claro, deixa a sua curtida pra não esquecer de voltar e acompanhar juntinho o final dessa história recordista de audiência. Até o próximo vídeo e tchau!